A todos os irmãos que nos acompanham aqui nesta noite, aqui na casa, também aqueles que nos assistem de seus lares, muita paz, muita luz, muita harmonia, muita serenidade em cada coração. Antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos, temos uns avisos. Em primeiro lugar, nós queremos pedir para desligarem os celulares ou colocar no modo silencioso. É um favor que nós pedimos a todos. Outro aviso que nós temos é do Departamento Doutrinário Espiritual. Estão abertas as inscrições para o IED, que é a Introdução e Estudos da Doutrina Espírita. Interessados, procurem um dos trabalhadores para efetuar sua inscrição. A lista já está sobre a mesa. Os interessados poderão fazer a inscrição depois dos trabalhos. Nós sabemos que esse grupo de IED é muito importante para quem está chegando na casa, quer conhecer a doutrina, quer conhecer mais a fundo as obras básicas. Então, neste momento, neste curso do IED, é que são dados os primeiros traços da doutrina espírita. Então, é muito importante aqueles que querem conhecer mais um pouco, que se inscrevam. Em princípio, será segundas-feiras à noite, em princípio. Depois poderá mudar. Aí nós avisamos. Então, do livro Fala com Deus, diz assim, uma oração. Senhor Deus, gostaria de alargar as minhas qualidades, aproveitar as chances de progresso que me são postas à frente, meditar sobre o que eu faço, o que tenho sido e como pode ser a minha vida daqui em diante. Compareço ante a tua presença para fazer isso. Desejo usar as virtudes do meu potencial interno, ser sensível às mudanças ao meu redor, ficar mais receptivo ao que me pedem, realizar o melhor possível, expandir simpatias, sorrisos e benefícios. Orienta-me, Deus, para que eu possa melhorar o que sou, começar a mudança, alcançar os objetivos, dominar as tendências inferiores e ser mais justo, decidido, tranquilo. Agradeço-te as melhorias que tenho. Ao te procurar, pensando em ser melhor, sei que já estou sendo. Com determinação, vou crescer aos teus olhos, aos meus e aos dos meus semelhantes. Obrigado, Deus, muito obrigado. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Faça-se a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Em nome de Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, em nome de nosso guia, protetor, os espíritos familiares da nossa casa, damos por abertos os trabalhos desta noite, rogando do alto muita luz, muita paz, muita inspiração para a nossa companheira Luciara, que vai fazer a exposição do Evangelho.
Uma boa noite a todos. Então, a nossa reflexão da noite está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos ler um pouquinho, né, sobre a parábola dos talentos, para que a gente possa estar refletindo um pouco na noite de hoje sobre esse tema. Então, nos diz assim: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. Tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra, e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar outros 5, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui outros 5 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juros o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, tirar-se-á mesmo o que pareçam ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Aí haverá choros e ranger de dentes. Está em São Mateus, capítulo 25. Então, pensando, né, nesta parábola, nós estaremos refletindo um pouquinho, né, sobre os talentos na visão espírita. Mas o que são esses talentos? Quando a gente se detém a esta passagem do Evangelho, sabemos que naqueles tempos talento se referia como se fosse uma quantia muito grande de dinheiro, um valor considerável, né? Uma moeda de alto valor. Mas, trazendo para os nossos dias atuais, quando a gente fala em talentos, de que a gente está falando? De dons, de oportunidades, de recursos espirituais. Então, todos nós recebemos alguns talentos. Quando nós viemos aqui para esse mundo, quando nós encarnamos aqui nesse plano Terra, todos nós fomos enviados para cá com alguns talentos. Mas todos nós recebemos talentos diferentes. Bom, quando a gente cita ali a passagem do Evangelho, pode parecer um pouco desigual, né? Por que esse Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro? Por que ele não deu a todos, né, os mesmos talentos? Mas, no livro dos Espíritos, né, na lei de igualdade, os Espíritos nos ensinam que Deus concede a todos as mesmas oportunidades, mas cada um se encontra num grau evolutivo diferente.
E cada um de nós recebe de acordo com a sua capacidade atual, né? Então, Deus, nos conhecendo por inteiro como nos conhece, sabe exatamente qual talento que nós precisávamos nesta encarnação e que a gente teria então a capacidade de desempenhar, de desenvolver e de multiplicar da melhor forma. Porque, na verdade, Deus, né, que é esse Pai extremamente amoroso, jamais iria exigir de nós algo que nós ainda não podemos dar. Algo que nós ainda não teríamos condições. Né? Então, cada um desses talentos foi pensado de acordo com a necessidade e a capacidade que cada um de nós já adquiriu. E essa distribuição, ela é extremamente justa, considerando todo o nosso histórico espiritual. Imaginem vocês que antes de nós virmos aqui para esse plano, enquanto nós estávamos ainda na espiritualidade e a equipe, né, responsável pelo nosso reencarne, então preparava a nossa chegada aqui neste mundo, existia ali disponível todo um histórico nosso de todas as nossas últimas reencarnações, né? Das coisas que deram certo, daquelas que a gente se equivocou um pouco, daquelas que para nós a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade, daquelas que a gente já conseguiu vencer. Então, de acordo com esse histórico de cada um de nós, esses talentos então foram colocados na nossa caminhada. Mas nós não vimos aí, então, esses talentos, né, como um privilégio, e sim como responsabilidade evolutiva. E nós temos uma frase, né, que a gente usa muito, que diz assim, né, que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, muitas vezes, a gente olha, né, para algumas pessoas e imagina e pensa, né, que essa pessoa então ela foi privilegiada, porque ela veio para esse mundo com tantos talentos que a gente de repente admira, sei lá, de repente inteligência, beleza física, muitos recursos, e aí a gente olha e pensa, mas essa pessoa então é privilegiada, olha quantos recursos que ela tem, quantos talentos que ela possui. Acontece que no mundo material, a gente ainda enxerga esses talentos como sendo uma vantagem. Mas, na visão espiritual, a gente enxerga esses talentos como um compromisso. E por isso, né, que a gente tanto usa essa frase, que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, por exemplo, se nós temos, se nos foi dado o dom da inteligência, muitas vezes, algumas pessoas, inclusive, têm uma inteligência extremamente acima da média. E aí essa pessoa ela pode chegar aqui e ela pode fazer o uso que ela quiser dessa inteligência, né? Porque ela tem livre-arbítrio. Então, de repente, alguma pessoa que veio com esse talento é uma pessoa que resolveu usar e multiplicar esse talento para algo que é bom, para algo que é útil, para algo que é produtivo. De repente, essa pessoa vai estudar uma vida inteira, vai ser um cientista, talvez descubra a cura de algumas doenças. Olha como ela conseguiu multiplicar esses talentos, quantas vidas ela vai conseguir tocar com esse talento que ela conseguiu multiplicar. Mas também, se essa pessoa tem essa inteligência acima da média e ela resolve usar isso de uma forma negativa, ela também, da mesma forma, consegue, né, às vezes, algumas vantagens ali ilícitas, usando isso em seu proveito próprio, né, apenas em seu benefício, de uma forma, às vezes, não muito produtiva. Então, quando nós temos este talento da inteligência, nós iremos responder por ele um dia. Mas se de repente o talento que a gente tem foram muitos recursos financeiros, e aí a gente responderá pelo destino que deu a esses recursos. Será que a pessoa que tem muitos recursos está usando isso apenas em seu próprio benefício, para o seu bem-estar? Ou será que esta pessoa já faz algo, né, pela sociedade, de repente
por uma entidade social, por alguma causa maior, né? Que fim ela está dando para este talento que ela recebeu? De repente, pode ser que essa pessoa tenha um talento de uma influência muito grande. E tem muitas formas, né, hoje em dia, das pessoas serem influentes, às vezes envolvida em alguns meios, por exemplo, política e tantos outros, né? A gente vê hoje em dia uma influência que a gente observa crescer cada dia mais, né, que é nas redes sociais. As pessoas têm milhões de seguidores. Então, esta pessoa que ela tem milhões de seguidores, ela tem uma influência muito grande, ela é um formador de opinião, né? Mas que tipo de conteúdo que ela posta ali, que tipo de opinião que ela está formando? Será que ela está usando esta influência toda que ela tem para gerar um impacto positivo nesse mundo? Ou, de repente, ela está usando só para se promover de alguma forma, né? Então, talento não é prêmio, talento é ferramenta de crescimento. E como a palavrinha ferramenta já traz, está ligado a trabalhar com isso para fazer algo, né? Então, quanto maior for os talentos que a gente recebeu, maior será a responsabilidade espiritual que a gente tem de multiplicá-los. E aí, quando a gente começa a olhar, né, por esse viés, a gente muda um pouquinho a nossa visão sobre algumas coisas. Riqueza, por exemplo, conhecimento, liderança, dons mediúnicos mais ostensivos, maternidade, profissão. Se a gente começar a enxergar todas essas coisas e perceber que são talentos, e perceber que muitas dessas coisas estão na nossa vida, né, e no nosso dia a dia, então a gente começa a pensar: qual o uso que eu estou fazendo disso que me foi confiado? Como eu tenho lidado com esses talentos que Deus me deu? Imaginem, por exemplo, vocês, uma pessoa numa posição de liderança muito grande, né? Que às vezes tem grandes empresas com inúmeras pessoas trabalhando e esta pessoa lidera todo mundo, né? Olha o talento que essa pessoa tem e olha o quanto ela pode usar isso como algo benéfico, né? Se ela souber multiplicar esses talentos, como tantos outros, né? Como a maternidade, por exemplo, né? Enfim, dons mediúnicos, tudo isso que a gente falou aqui. Então, tudo é campo de prestação de contas, né? Todos esses talentos nos foram confiados em algum momento da nossa caminhada e em algum determinado momento, possivelmente no nosso retorno, a gente também vai prestar contas ali, como esses servos fizeram, né, ao seu Senhor. E esse Senhor talvez nos pergunte, né, o que a gente fez desses talentos? Na questão 674 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que o trabalho é uma lei da natureza. E aí, quando a gente fala aqui em trabalho, a gente não está falando simplesmente do nosso trabalho material, né? Daquele trabalho que nos traz o sustento da nossa família, né? Esse também, com certeza. Mas também do trabalho moral e do trabalho intelectual. Então, multiplicar talentos é um trabalho espiritual. Certamente é trabalhar espiritualmente durante toda a nossa jornada para que a gente de fato consiga ir multiplicando. Então, não é ficar parado, não é esperar o melhor momento, a melhor circunstância, não é viver ali na nossa zona de conforto, onde é muito tranquilo, né? Muito confortável, mas nada acontece. E enterrar esses talentos seria fugir dessa lei do trabalho. Como ele diz ali na parábola para o servidor, né? Que tinha apenas um talento, servidor mau e preguiçoso. Por que não foi lá, não fez e não multiplicou? E o que será que nós temos deixado de desenvolver na nossa vida por medo, insegurança, acomodação? Então,
nesta parábola, né, dos talentos, vocês observaram que quando o Senhor chama, né, ali os seus servos, ele chama individualmente. Ele chama cada um deles e então ele questiona, né, sobre o uso desse talento. Isso nos mostra que a nossa evolução ela é pessoal e individual. Então, quando nós chegarmos lá, esta conversa, né, ela é conosco. A gente não vai poder transferir as responsabilidades, muitas vezes, daquilo que a gente deixou de fazer ou daquilo que a gente não deu conta de fazer para ninguém, nem para o vizinho do lado, né? Porque aqui nesse mundo físico a gente usa muitas coisas às vezes como desculpa. A gente gosta muito de transferir a responsabilidade, a culpa é do clima, sei lá, é do governo, enfim, sempre tem um culpado para as coisas que a gente não consegue fazer. Mas vejam vocês, a nossa evolução ela é individual e apenas nós somos responsáveis por ela, né? E não adianta também, quando chegar este momento, a gente querer fazer comparações, que aqui nesse mundo a gente usa muito. Aqui a gente se compara o tempo inteiro, a gente se compara com um amigo, com um vizinho, com um colega, com alguém lá da rede social. Então, essas comparações também não vão adiantar, como também não adiantam, inclusive, nesse plano que a gente está hoje, né? A única comparação que é válida e que é aquela que a gente pode fazer e, inclusive, deve, é a nossa para conosco mesmo. Então, eu posso, hoje, me comparar com a Luciara de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E aí eu posso observar o que melhorou, o que está diferente, né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma caminhada diferente. Cada um de nós tem uma trajetória, uma história de vida diferente. Então não adianta muitas vezes eu querer me comparar com meu amigo, com meu colega que teve uma outra vivência, que teve outras situações na sua vida que não foram as minhas. As experiências foram diferentes, os talentos também serão diferentes, né? Então essas comparações não nos servem para nada. Então a gente percebe que cada reencarnação é um investimento divino. E para que a gente consiga clarear, né, um pouco disso, para a gente poder pensar junto, né? Imaginem então vocês Deus como sendo um educador que investe em cada espírito. Então ele investe todos esses talentos em cada um de nós. E cada encarnação é um conjunto de oportunidades. É como se fosse, né, um novo campo de aprendizado, como se fosse uma folha em branco, onde a gente vem para cá e reescreve a nossa história. E tem a oportunidade de escrevê-la novamente. E aí, quando a gente pensa, né, por esse olhar, a gente também percebe que nada, absolutamente nada, na nossa vida é acaso. Tudo tem uma razão de ser. A família onde nós nascemos não foi por acaso. Às vezes, né, aquele pai difícil, aquela mãe difícil, aquele filho rebelde, não é por acaso. É exatamente nesta família que nós teríamos as oportunidades para desenvolver melhor os nossos talentos. Aí, se a gente pensar nas dificuldades da vida que a gente teve, e todos nós tivemos e temos as nossas, e aí a gente para e pensa em cada uma delas, e aí a gente entende. São exatamente as dificuldades que a gente precisava experienciar para que a gente consiga desempenhar e multiplicar os nossos talentos. Bom, mas nessa vida a gente também não tem só dificuldade, a gente tem facilidades. Olha quanta coisa boa a gente tem, olha quanta coisa maravilhosa chega na nossa vida, né, o tempo inteiro. Então essas facilidades, elas também fazem parte desse cenário para que a gente possa desempenhar melhor e desenvolver esses talentos. E também nós teremos aquilo que a gente chama de habilidades naturais. E imaginem, vocês devem conhecer, né, muitas pessoas que têm aquilo que a gente chama de um dom nato para alguma coisa. Às vezes a pessoa nunca na vida fez uma aula de música, de canto, de nada, e toca violino com perfeição
como se tivesse nascido sabendo fazer isso. O que é isso, né? Uma habilidade natural, ou seja, esse espírito já tem na sua bagagem, no seu histórico espiritual, essa habilidade. Porque em algum outro momento das suas outras vivências ele construiu isso. Então ele traz, isso já está pronto, ele não precisa desenvolver aqui, né? Então tudo isso que a gente está falando compõe o nosso pacote de talentos desta existência. Mas Deus jamais, né, nunca nos envia à Terra sem os recursos que a gente precisa para cumprir a nossa missão. Nós somos todos extremamente preparados, né, para cada situação que a gente vai experienciar aqui e para tudo aquilo que a gente precisa desempenhar. Então, se nós recebemos pouco ou muito aos olhos humanos, pouco importa. O que importa é se nós estamos multiplicando ou enterrando esses talentos. Porque, na verdade, o nosso olhar humano ele é bastante limitado. E muitas vezes a gente olha e pensa, como eu falei antes, né? Mas o meu vizinho recebeu muito mais talento do que eu, olha a vida dele. E a gente olha aquilo que a gente observa de fora, mas a gente não está lá vivendo a vida dele, né? A gente não sabe as dificuldades que ele enfrenta. Então, quando a gente se atém a estudar um pouco mais essa parábola, a gente percebe, por exemplo, que aquele servo que enterrou aquele talento, em muitos momentos ele representa cada um de nós. Quando, por exemplo, nós deixamos o medo paralisar as nossas ações. E olha quantas vezes na vida a gente faz isso. Por medo de errar, por medo do julgamento, né? Mas se eu errar, o que as pessoas vão dizer? Como eu vou ser visto? Por medo, às vezes, de não ser o suficiente. Outras vezes, por medo de se expor. Mas se eu for lá, fizer, alguém vai comentar, alguém não vai achar bom, e aí a gente se omite. Por medo de fracassar. E se eu tentar e não der certo? Como vai ser isso? Como é que eu lido com esse fracasso? Mas entendem que a gente só vai saber se a gente tentar? Então, com relação a esses medos que todos nós carregamos, e o medo por si só, ele não é algo negativo, né? O medo na nossa vida ele tem uma função, que é a função, às vezes, de nos preservar de algumas coisas. Mas quando esse medo nos paralisa, aí esse medo nos atrapalha. Aí nós deixamos de ir para a vida, de evoluir, de crescer, de aprender. Então, a gente muitas vezes precisa usar aquela velha frase do senso comum que eu gosto muito, que diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Às vezes, o medo vai estar nos acompanhando, mas ele não nos paralisou, a gente conseguiu ir. Então, muitas vezes também nós vamos enterrar esses talentos por acomodação. Eu sei que tem algo na vida que eu tenho que fazer, aí eu fico programando isso e jogando lá para frente. Quando eu tiver uma vida mais estável, mais tranquila, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo. Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Então, essa acomodação, ela nos atrapalha muito. Outra coisa que nos atrapalha é essa comparação com os outros, né? Mas eu ainda não faço porque o fulano faz melhor, porque ele tem mais condições que eu. E aí a gente fica se comparando. Outras vezes, um perfeccionismo excessivo. A gente ensaia por muitos anos algum movimento na vida que a gente quer fazer, mas a gente olha e pensa, não está bom o suficiente ainda. Precisa melhorar. E enquanto nós nos detemos nesse perfeccionismo, nós não executamos, nós não vamos para a ação. Então, na verdade, essa paralisação muitas vezes está impedindo o fluxo do bem. Então, enterrar o talento não é apenas deixar de crescer, é impedir o bem que poderia passar por nós, alcance outras vidas.
Imaginem vocês se daqui a pouco, aquele talento que a gente tem e que a gente está como aquele servidor ali, né, que não quis se arriscar, e a gente enterra, é um talento que não impactaria só na nossa caminhada, mas talvez em tantas outras vidas que a gente podia ter impactado. Então, aí esse prejuízo ele já não é mais só meu. Não é só eu que deixei de crescer e de evoluir porque não multipliquei. Mas quantas outras vidas que eu poderia ter impactado que acabou não acontecendo isso. Imaginem o exemplo que eu usei lá da pessoa da ciência que ia descobrir a cura de muitas doenças, porque tem uma inteligência acima da média. Imagina se esse cara lá pensa que ele não é bom o suficiente, pode ser que ele tente não dê certo e fique com medo de errar. E aí ele se acomoda, não faz nada disso. E de repente, muitas pessoas deixam de obter aí a cura de alguma enfermidade porque ele enterrou algum talento. Então, quando a gente fala em multiplicar talentos, não significa, né, produzir mais para o mundo. Porque a gente também vive num momento, socialmente falando, onde a gente é cobrado o tempo todo para produzir, produzir, produzir. Parece assim que a gente precisa ligar às 5 da manhã e desligar à meia-noite e produzir o dia inteiro. Mas não é disso que a gente fala aqui, né? Multiplicar esses talentos significa evoluir espiritualmente e desenvolver virtudes. Mas o que seriam, então? O que seria esse multiplicar? O que seriam essas virtudes, né? Servir ao próximo, por exemplo. Toda vez que a gente faz um movimento de sair de nós e se voltar para o outro, nós estamos multiplicando os nossos talentos. Muitas vezes, de repente, transformar dores em aprendizado. Toda vez que a gente consegue ressignificar uma dor, dar a ela um novo sentido, tirar dali um aprendizado, certamente nós estamos multiplicando um talento. Talvez também seja transformar alguma experiência difícil em acolhimento para os outros. Toda vez que a gente consegue fazer isso, a gente está, com certeza, multiplicando algum talento. Então, na visão espírita, esse multiplicar talentos é cumprir esta lei do progresso através da lei da caridade. Indo ao encontro do outro, fazendo esses movimentos que a gente precisa fazer, saindo dessa inércia e dessa acomodação. Eu gosto muito de perguntas, né? Porque eu acho que todos nós buscamos muitas respostas. Mas eu acho que quando a gente tem perguntas bem formuladas na nossa cabeça, a gente mesmo vai atrás dessas respostas. Então, quando a gente pensa numa reflexão como essa, da parábola dos talentos, e aí eu falei aqui um monte de coisa, acredito que daqui a pouco a gente não lembre de um terço do que foi falado, mas tem alguns questionamentos assim que eu acho que seria interessante que cada um de nós ficasse na noite de hoje e se questionasse internamente. Por exemplo, quais talentos eu tenho enterrado? O que o medo tem me impedido de realizar? Onde que eu posso servir mais? Qual é a dor da minha vida que pode se tornar um talento de acolhimento para o outro? Tenho certeza que cada um de nós tem respostas para essas perguntas. E é interessante que a gente pense sobre elas. Porque não importa se nós recebemos 5 ou 1 talento. O que importa é esse nosso movimento de multiplicação desses talentos. Então, Deus não nos pergunta quanto nós recebemos, mas sim o que nós fizemos daquilo que a gente recebeu. E aí, às vezes, quando a gente fala, né, citei algumas situações, por exemplo, ali do cientista, enfim, né, para elucidar a nossa fala, mas, gente, tudo que a gente tem na nossa vida são talentos. A nossa capacidade de pensar, de refletir, como a gente está fazendo agora, é um talento. A nossa família é um talento.
A nossa profissão é um talento e tantas outras habilidades que a gente tem são talentos. Então, às vezes, a gente não precisa ficar esperando um grande talento, uma coisa assim fora da média, fora do sério. Não, cada um recebeu os seus. E é esses que a gente precisa multiplicar. Porque no final, né, nós não prestaremos conta daquilo que a gente não teve, mas do que a gente fez com tudo aquilo que estava nas nossas mãos. Com tudo aquilo que estava ali no nosso dia a dia, no nosso alcance, na nossa vida. Às vezes uma vida pacata, uma vida modesta, não precisa ser uma vida grandiosa. Mas ali estavam os talentos e os recursos que a gente precisava. Então que nós possamos devolver à vida talentos transformados em luz. E que o nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, o Espírito protetor de cada um de nós, nos influencie e nos intua nessa nossa caminhada, para que a gente consiga, da melhor forma, multiplicar esses talentos.